Bom, pessoal, chegamos então à sessão de discussão dos resultados. Vamos começar pelo princípio da conservação do momento linear, tá? Foi que a gente viu que a derivada em relação ao tempo do momento linear total, né? Momento linear total é igual à força a resultante das forças externas. Quer dizer, se a força externa for nula, se não houverem forças externas, né? Então, se não houver forças externas, o momento linear total é constante, certo? Né? Por exemplo, um sistema onde não há forças externas. Vamos imaginar assim, um sistema massa-mola sem atrito. Você tem uma partícula M1 aqui, que está ligada a uma mola, tá? Aqui é a mola. E do outro lado, na outra ponta da mola, tem uma outra partícula M2, a partícula 2 de massa M2, certo? Eu vou imaginar a seguinte situação: no início, em T igual a zero, a mola está comprimida e as duas partículas estão uma colada na outra. Tá? Então, como se no T igual a zero, se tivesse aqui a partícula 2 e a partícula 1, e aqui no meio você tivesse a mola toda comprimida aqui, né? Aí, em determinado momento, você solta. Na hora que você solta, a mola se expande e empurra uma partícula para um lado e a outra para o outro, tá? Então, se a gente considerar que o sistema estava em repouso com a mola comprimida, na hora que a gente liberar, a gente vai ter o seguinte. Olha só, quanto era o momento linear antes da gente soltar a mola, né? Era zero, porque não tinha. A mola estava parada e as duas partículas estavam paradas. Né? Houve alguma força externa, né? Depois que a gente soltou, passou a atuar alguma força externa no sistema, né? Então, exatamente no instante que a gente retira que a gente libera o sistema, o momento linear total é zero. E a única força que atua é a força que a mola faz numa partícula e faz na outra. Então são apenas forças internas ao sistema. Então é como se uma partícula empurrasse a outra com a ajuda da mola. Tá? Então se o momento linear antes da liberação era zero, depois também vai ser zero. Né? Então o P é M1V1 mais M2V2, isso nos dá um momento linear total e isso é zero. Bom, se isso é zero, a gente pode resolver essa equação e encontrar que V1 é igual a menos M2 sobre M1 V2. O que é que significa isso? Que esses dois vetores estão na mesma direção, mas eles têm sentidos opostos. Né? Eu tenho um vetor igual ao outro multiplicado por um número negativo. Ele aponta na direção oposta, o que é a física que a gente conhece. Né? Se a gente tivesse duas partículas presas a uma mola comprimida e a gente soltasse, a mola ia se distender, ia jogar uma partícula para um lado e a outra para o outro. E é isso que essa equação 839 está dizendo, basicamente. E quanto maior a massa, menor a velocidade, né? Por exemplo, V1 é inversamente proporcional a M1. Né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, o módulo de V1 é igual diretamente proporcional a... Esse aqui viraria mais, né? Porque M é positivo. E aí você teria o módulo de V1 é inversamente proporcional a M1. Ou seja, quanto maior M1, menor V1. Ou seja, para as duas partículas vale o seguinte: quanto maior a massa, menor a velocidade. Quanto menor a velocidade, maior a massa. E se as duas massas são iguais, fossem iguais, né? Se não tivesse esse 2 aqui, não tivesse esse 1 aqui, a gente podia simplesmente cortar um com o outro e os módulos seriam os mesmos, ou seja, as duas partículas se afastariam uma da outra com a mesma velocidade, certo? Para a energia cinética, né, a energia cinética é um meio de mv2, então a gente pode encontrar que a energia cinética da partícula 1 dividido pela energia cinética da partícula 2
é m2 sobre m1. Né? Então, novamente, quem tem mais massa tem menor energia cinética. Quem tem menos massa tem maior energia cinética. Por quê? Porque apesar da energia cinética ser proporcional à massa, mas ela é proporcional ao quadrado da velocidade. Né? E por causa da conservação do momento, a gente sabe que partículas com massa maior têm velocidade menor e vice-versa, tá bom? Então, se não há atrito, não há forças externas e o centro de massa permanece em repouso, né? Com as duas massas oscilando, se afastando e se aproximando do centro de massa. Né? Vai ter hora que a mola vai empurrar as partículas para longe, aí a mola vai ser esticada e vai começar a puxar as partículas de volta. E aí elas voltam e elas vão ficar oscilando, indo e voltando, mas o centro de massa, o tempo inteiro, ele vai estar na mesma posição, certo? Então, tipo aqui no início, na hora que as partículas se encontravam nessa posição aqui, o centro de massa estava aqui, aí você liberou, as partículas vão ser jogadas cada uma para o seu lado, o centro de massa continua na mesma posição. Né? Depois, quando as duas partículas, no instante posterior, onde as duas partículas voltarem a se aproximar, novamente o centro de massa vai estar na mesma posição. Por quê? Porque não tendo forças externas, não existe por que alterar a posição, não existe por que alterar a velocidade do centro de massa, e como a velocidade dele era zero, vai continuar sendo zero posteriormente, certo? Um outro sistema que vale a pena a gente dar uma olhada é no caso, por exemplo, de um disparo de um tiro de canhão, certo? Então, se você tem, por exemplo, como é que funciona um tiro de canhão? Você tem lá um dispositivo químico que armazena energia, né? Uma pólvora. E aí, quando você dispara, essa energia é liberada, uma parte vai para o projétil, para a bala de canhão, e outra parte, obviamente, vai para o canhão, né? Então, quando o canhão dispara uma bala para frente, ele sofre um recuo para trás, né? E dessa forma, o momento linear total continua sendo zero, tal qual ele era antes do disparo. O canhão não estava parado antes de atirar. Depois de atirar, a bala, o projétil não foi empurrado para frente, foi jogado para frente. Então só existe uma maneira de você manter o centro de massa na mesma posição, é o canhão ser jogado na direção oposta. E é por isso, por exemplo, que quando ocorre um disparo de arma de fogo, há um recuo, né? A arma ela recua para trás, né? E, por exemplo, armas de calibre especialmente alto, fuzis e coisas do tipo, eles são muito perigosos, porque como a bala é relativamente pesada e sai com uma velocidade muito grande, então a arma também é jogada para trás com uma força, com um momento linear total, com um momento linear relativamente forte, né? Então é preciso um treinamento especial para você, por exemplo, não correr o risco de deslocar o seu ombro por causa de um tiro de uma arma de grosso calibre, certo? Quem já teve a experiência de atirar com a espingarda de chumbinho, vê que a massa do projétil é algo muito pequeno, uma fração de uma grama, comparado com, sei lá, 1 quilo, 2 quilos da arma. Então isso significa que o recuo da arma é muito pequeno, apesar da bala ser disparada com velocidade relativamente alta, tá? Mas em qualquer caso, se você tem um sistema que não tem forças externas, ele não pode alterar o seu momento linear total e ele, consequentemente, não pode alterar a velocidade do seu centro de massa. E se o centro de massa estava parado, ele vai continuar parado, certo? Então, um sistema não pode alterar a posição ou a velocidade do seu centro de massa somente pela ação de forças internas, né? Forças internas não mexem com o centro de massa, como a gente já tinha visto antes, porque o movimento do centro de massa é inteiramente determinado pelas forças externas, como a gente tinha visto, tá? Então, para deixar isso claro, né, esses resultados eles mostram que o centro de massa ele é o ponto representativo do movimento do sistema de partículas, né? Então, o movimento interno ele pode ser
tão complicado quanto se queira, né? Ele pode ser arbitrariamente complicado, mas o centro de massa ele se move apenas sobre a influência das forças externas. Isso aqui é um X, tá? Apesar de não estar muito claro. E é graças a esses resultados que a gente pode tratar corpos macroscópicos como sendo partículas, mesmo que suas dimensões não sejam desprezíveis. Por exemplo, quando a gente está estudando o movimento da Terra em torno do Sol, tá? A gente sabe, né? Se você lembrar das leis de Kepler, que eu vou exagerar aqui, mas o movimento da Terra em torno do Sol é uma elipse com o Sol em um dos focos, tá? E aí a gente trata, quando a gente vai estudar esse movimento, e mais na frente vocês vão ver nas leis de Kepler, que a gente não está preocupado com o tamanho do Sol, não, com o fato dele ser muito maior do que a Terra, com o fato da Terra ser um objeto com um raio de mais de 6.000 quilômetros. Por que isso não é relevante? Porque nós podemos considerar tanto o Sol como a Terra como sendo pontinhos, né? Tanto que a Terra ela pode ser considerada apenas um pontinho localizado no seu centro de massa. E aí nós podemos compreender o movimento da Terra em torno do Sol apenas estudando o movimento do centro da Terra em torno do centro do Sol. Tá? E esse resultado é muito importante, porque imagine se a gente tivesse que entender o movimento de cada partícula da Terra em torno de cada partícula do Sol, quão complicado isso seria, né? Simplesmente seria impraticável e a gente não teria o conhecimento astronômico que nós temos a respeito dos movimentos dos astros. Então esse resultado de que o movimento do centro de massa caracteriza o movimento do corpo, esse é um resultado muito importante.